Trabalhador pode entrar com ação trabalhista na cidade onde mora? Ontem saiu uma publicação, uma atualização muito importante, que na verdade não é integralmente uma atualização. Gera um entendimento doutrinário, jurisprudencial, nós temos projeto de lei nesse sentido e agora nós temos a redação do tema 215 do TST, que flexibilizou aquela regra clássica do artigo 651, caput da CLT, de que a ação trabalhista deverá ser ajuizada no local de prestação de serviços, independentemente do local da contratação, sendo empregado, reclamante ou reclamado, ou seja, estando no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Eu acabei preparando um texto aqui para que você possa ouvir e aplicar na sua militância prática ou nos seus estudos. A pergunta que eu fiz é: trabalhador pode entrar com ação trabalhista na cidade onde mora? A resposta, depois de uma decisão importantíssima do TST, é: em determinadas situações, sim. Nem sempre, mas em alguns fundamentos, ok. Preste atenção, porque estamos falando do tema 215 dos recursos repetitivos do TST julgado pelo Tribunal Pleno. A regra geral continua sendo aquela prevista no artigo 651 da CLT. A competência territorial é determinada, em regra, pelo local da prestação de serviços, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar. Por quê, pessoal? Nós temos aqui dois grandes fundamentos, né? O primeiro, para facilitar o acesso do trabalhador hipossuficiente ao Poder Judiciário, dentro do princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição e artigo 3º caput do Código de Processo Civil. Muito bem, mas surgiu uma questão muito importante. E quando obrigar o trabalhador a ajuizar a ação, naquele local praticamente impede o acesso dele à justiça, que é um grande problema. Nem sempre o local de prestação de serviços é o melhor local. O TST decidiu que, excepcionalmente, a reclamação trabalhista poderá ser ajuizada no foro do domicílio do trabalhador, independentemente do porte ou da atuação nacional da empresa. Mas atenção, não basta simplesmente morar longe. Também não basta alegar apenas hipossuficiência econômica. É necessário demonstrar circunstâncias concretas que façam com que o ajuizamento no foro tradicional seja inviável ou desproporcionalmente oneroso. Então presta atenção, ajuizamento no foro tradicional seja inviável ou desproporcionalmente oneroso. Por exemplo, incapacidade ou dificuldade de locomoção decorrente de acidente ou doença ocupacional, situação de vulnerabilidade agravada, migração laboral de trabalhador rural ou uma distância que, diante das condições concretas daquele trabalhador, torne o deslocamento excessivamente oneroso. E existe outro ponto fundamental: o direito de defesa da empresa precisa continuar plenamente assegurado, inclusive com utilização de atos processuais eletrônicos, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, que são mandamentos constitucionais com respaldo infraconstitucional, até o que aduz o artigo 1º do Código de Processo Civil, né? Percebe a importância desse precedente. O TST não acabou com a regra do artigo 651 da CLT. Ele permitiu uma flexibilização excepcional da competência territorial para assegurar efetivo acesso à justiça. Esse é o tipo de precedente que advogado trabalhista, claro, precisa conhecer. Não apenas para uma prova ou concurso, mas principalmente para a prática profissional. Na prática, hoje a gente abre um tópico, né, na própria petição inicial para dizer isso. Eu sou o Leone Pereira Surene Zampiva, professor, advogado e mentor na área trabalhista. E por aqui, nós continuamos acompanhando os principais precedentes do TST e transformando jurisprudência em aplicação prática. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, caso queira, responda. Pode colocar aqui embaixo. Você concorda com essa flexibilização da competência territorial? Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, sucesso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.